Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, que isso ajuda muito esse canal a crescer. A gente já está com 1.200 pessoas aqui no canal e só crescendo. E a gente está seguindo a nossa série falando sobre o temor do Senhor. Já é o terceiro episódio e a gente vai falar sobre como o temor ele gera intimidade. Muita gente quer intimidade com Deus, mas poucas pessoas têm falado sobre o temor. Queremos conhecer os segredos de Deus, mas esquecemos de honrar sua presença. Intimidade verdadeira, ela não nasce da curiosidade, mas ela nasce da reverência. Porque Deus ele não entrega profundidade e intimidade apenas para quem observa, mas ele compartilha o seu coração com aqueles que o honram. Então, se você deseja mais de Deus na sua vida, primeiro aprende a valorizar o Senhor. E se a gente aprende, a valorizar Deus, valorizar o Senhor e entender que a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. E isso é difícil às vezes para as pessoas entenderem, porque elas acreditam que a gente está falando de uma elite ou de que a gente está falando de que Deus prefere uns do que outros. Não é isso que a gente está falando, e nem sobre salvação. O que a gente está falando é que intimidade você não dá para qualquer pessoa. Por isso que a gente casa com uma pessoa e não com um monte de mulheres, um monte de caras, porque você é menina. Então, a intimidade você não vai estar com todo mundo da mesma forma. Existem pessoas que são seus amigos, mas elas não são tão próximas de vocês. Tem pessoas que são até seus parentes, mas entre os seus parentes existem aqueles que são mais próximos do que outros. E normalmente essa intimidade ela vem do tempo que a gente passa junto, ela vem da honra dessa nossa convivência, do perdão, de um caminhar com o outro. E a mesma coisa é com o Senhor. A intimidade não vai vir só porque você vai na igreja, porque você vai num grupo, porque você vai num retiro, você vai no culto do Prosperidade Ninja, que algum pastor aí, que inclusive talvez nem é pastor, talvez seja um falso pastor, faz você ir. Mas vem justamente de você caminhar com o Senhor dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e você vai caminhando nessa presença e cada vez mais você vai conhecendo mais quem Ele é, entendendo mais daquilo que Deus gosta, o que Deus não gosta, assim como a gente aprende com as pessoas que a gente convive. E vai entendendo que daí sim Deus começa a compartilhar coisas com a gente, segredos com a gente que Ele deseja para servir as pessoas e para que a gente alcance mais ainda os seus filhos. E talvez você já tenha vivido momentos emocionantes na presença de Deus, cultos marcantes, orações profundas, experiências inesquecíveis, mas que depois pareceu que tudo voltou a ser vazio como era antes. E sabe por que isso aconteceu? Porque a intimidade com Deus, ela não é construída apenas por momentos. Ela é construída por relacionamento. E relacionamento é algo que você cultiva dia a dia. É quando ninguém está vendo, quando não tem uma emoção extraordinária, quando você continua honrando a Deus mesmo no silêncio. E isso não é frieza espiritual, mas isso é maturidade espiritual. Você vai entendendo e você vai amadurecendo, principalmente quando você casa. E se você não casou nunca na sua vida, você vai ter muita dificuldade em entender o que eu estou falando. Porque conforme você casa, você vive momentos da paixão, momentos que vocês estão extremamente apaixonados, que tudo é novo, tudo é lindo. Mas com o decorrer do tempo, você tem os desafios da vida, um dos dois fica doente, daqui a pouco um perde o emprego, morre o parente de um dos dois, e você vê que o suporte que o outro precisa dar ali para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa se apoiar, muda muito. E isso só vem com o dia a dia, e isso vai trazendo maturidade para o relacionamento, em que você não é só apaixonado pela pessoa e cego aos defeitos dela, mas que você enxerga os defeitos, você já viu ela nas piores situações, nas maiores dificuldades, mas você continua caminhando com ela. Então hoje eu consigo às vezes conversar com a minha esposa só de olhar um para o outro, só de ouvir o tom da voz dela, eu já consigo entender como é que está o humor dela, e assim ela comigo. Então a intimidade, ela vem do relacionamento, ela vem de quanto mais você está com o Senhor, mais você conhece Ele. No Salmo 25:14, a Bíblia vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem. A palavra original do hebraico desse texto é a palavra sod, e ela significa conselho reservado, sala secreta, confidência. É a imagem mais ou menos de alguém sendo convidado para estar mais perto. E percebe, não é informação, é relacionamento. Porque Deus ele não vai apenas revelar coisas, mas Ele vai revelar o seu coração. E isso só vai acontecer com aqueles que aprenderam a valorizar esse lugar secreto da presença. Então valorize mais a presença de Deus do que só as respostas que Ele pode te dar.
E meio que vai se tornando isso, né? O nosso relacionamento com Deus vai virando um lugar de perguntas e respostas, de problemas para que Deus tenha que solucionar. E você às vezes vai, não sei se já aconteceu com você, mas teve uma época da minha vida que eu percebi que muitas das pessoas elas só entravam em contato comigo quando elas precisavam de alguma coisa. E eu lembro que aquilo foi péssimo. E eu me sentia sozinho, me sentia sem amigos, me sentia como se eu só servisse para as habilidades que eu tinha, para aquilo que eu sabia fazer e solucionar. E não que eu tinha amigos. Mas aquilo me deu um despertar e me fez pensar o seguinte, cara, será também que eu tenho cultivado bons relacionamentos? Será que eu tenho amigos que eles podem me ligar pra gente, sei lá, só fazer um churrasco, comer uma pizza e tal? E por mais que às vezes para alguma pessoa pode estar ouvindo isso seja uma coisa que não aconteça, se você é uma pessoa muito ativa como eu, se você é uma pessoa que trabalha muito, faz muita coisa, você provavelmente vai se encontrar nesse lugar. Se você, cara, eu não tô falando de trabalhar muito, sabe? Você tem uma empresa, você tem um negócio como eu tenho, mas às vezes, cara, você é uma dona de casa, você tem um monte de filhos, você tem que trabalhar o tempo todo e todo mundo tá te pedindo coisa o tempo todo. Então, o que eu falo de trabalhar muito é o tempo todo você tem coisa para fazer. E isso vai, muitas vezes, deixando a gente mais útil do que relacionável. A gente se torna uma pessoa útil, mas não se relaciona. Então pensa, se você se sentiu assim, como que não deve ser o sentimento de Deus? Com as nossas orações, será que a gente só pede? Será que a gente se relaciona? Será que a gente valoriza a presença dele? Será que a gente às vezes liga uma adoração somente para adorar a Deus? Sem pedir nada, sem querer nada, sem esperar nada, só desejando ficar com Deus. Eu já passei por muitos momentos que não tratei Deus assim. Então eu conheço os dois lados. Porque é muito difícil, às vezes eu também só fico perguntando as coisas para Deus, esperando respostas. Então isso não é uma coisa que eu tô num lugar e você não. Vai ser um lugar que eu também luto para estar. Muitas pessoas elas querem o benefício da intimidade, mas poucas delas querem a responsabilidade da intimidade. As pessoas querem a direção de Deus, mas não querem a correção dele. Querem as promessas, mas não querem a transformação. Querem ouvir, mas não querem obedecer nada do que ele diz. No reino, a intimidade ela não é uma proximidade sem compromisso, mas é uma proximidade com responsabilidade. Porque quanto mais perto você anda com Deus, mais a sua vida é alinhada por Ele. Então escolha a profundidade e não só a experiência. Tem um ditado, né, que os caras usam muito no meio dos negócios, que é você é a média, né, das pessoas com quem você anda, você é a média das pessoas com quem você passa mais tempo. Que o ambiente, ele te influencia muito. E é verdade, né? Por mais que a gente queira às vezes ser espiritual demais, a gente quer negar umas coisas que são verdadeiras. E quanto mais a gente anda com alguém, mais parecido com ele a gente se torna. Mais a gente tenta imitar o que ele faz, né? Eu tenho uma filha pequena e eu vejo que ela anda comigo e eu percebo que às vezes ela faz umas coisas legais pra caramba que são muito parecidas com o que eu faço. Mas também eu percebo que às vezes ela faz umas coisas que eu faço que não são legais. E eu falo, caramba, cara, eu preciso tomar mais cuidado do jeito que eu falo, do jeito que eu faço alguma coisa, porque ela me imita em tudo que eu faço. E com Deus é a mesma coisa. A diferença é que Deus é bom, Deus é sempre bom, não tem pecado, Deus é santo. Então a gente não imita as coisas ruins de Deus, porque Deus não tem nada de ruim. Mas às vezes nossa carne não quer seguir a Deus, né? Às vezes acontece algumas situações e eu penso, cara, Deus é perdoador, mas eu tô com vontade de matar essa pessoa. Mas justamente fala de essa intimidade com Deus não é um privilégio, né? Ela é um compromisso, ela é uma responsabilidade. E quanto mais a gente andar com Ele, mais Ele vai alinhando a gente, mais Ele vai corrigindo, mais Ele vai nos tornando pessoas melhores, né? Eu digo sempre isso para Maitê, minha filha, eu falo, filha, o pai é um homem mau, que foi achado por Deus. Tem uma musiquinha do Três Palavrinhas que fala assim, que um homenzinho torto. Eu falo para ela, eu sou o homem torto. Que se tem alguma coisa direita é porque Jesus endireitou. Então isso eu estou tentando explicar para você do poder que Deus tem de mudar a nossa vida, mas que isso só vai vir com proximidade. E por último, eu quero falar sobre que existe algo poderoso sobre as pessoas que temem o Senhor. As pessoas que temem o Senhor, você vai perceber que elas não ficam correndo o tempo todo atrás de revelações, porque elas aprenderam com os anos e com a intimidade a viver perto da fonte. São pessoas que não buscam apenas respostas, mas elas buscam a presença. Elas não buscam apenas milagres, apesar de precisarem de milagres, mas buscam principalmente relacionamento. E quanto mais elas honram a Deus, mais elas conhecem o coração dele. O temor a Deus não fecha a porta da intimidade,
Ele é justamente a chave que abre essa porta. Então permaneça perto e permaneça reverente. O temor, cara, é essa chave. Ela é a chave que vai abrir essa porta para você ter acesso a Deus, para você andar com Deus. E o mais louco, cara, é que se você aprende a não viver buscando Deus só em momentos, mas você todo dia, você separar um tempo. Eu gosto de separar o primeiro momento do meu dia. Eu aprendi isso anos atrás com o nosso pastor Leandro, quando ele ainda era pastor de Taubaté, e ele falava sobre você colocar Deus em primeiro lugar, que isso era a primícia do nosso dia. Você acordar, em vez de você já ir fazendo e atropelando sua vida aí, porque você tem que resolver isso, aquilo, você pegar e cara, não, eu vou buscar Deus em primeiro lugar, vou ler a Bíblia, vou ler um livro, eu vou orar, vou ligar uma música, qualquer uma dessas coisas não era uma regra, um formatinho de devocional, mas era estar com Deus de alguma forma. E eu aprendi isso 16 anos atrás e é o que eu tenho feito desde então. E você pode perguntar, cara, mas e as revelações, né? Deus não revela as coisas? Cara, Deus revela muita coisa. E o mais louco é que muitas vezes eu não estou esperando. De repente, cara, essa série mesmo, eu tava lendo a Bíblia um dia, eu tô lendo Salmos, eu tava lá lendo, aí eu caí no Salmo 25, 12. E aí o Salmo 25 falava de que as pessoas que temem o Senhor vai mostrar qual caminho eles devem escolher. Eu falei, cara, que louco, comecei a pesquisar mais. Na verdade, eu já conhecia esse versículo de outros tempos, eu tenho até ele tatuado aqui. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso ir mais fundo nisso. E eu comecei a pesquisar, estudar algumas coisas, pesquisar sobre temor e tudo mais. E de repente eu senti assim, cara, e eu acho que eu preciso fazer uma série disso pro canal. E foi de onde nasceu essa série. Então a revelação da série vem de um dia normal que eu tava lendo a Bíblia, seguindo a minha linha de leitura, que lá era 4 salmos por dia. E eu tava lendo um salmo e de repente a revelação do que eu devia falar por um mês aqui no canal aconteceu. Então tem a revelação, mas ela veio de um relacionamento diário. Então que você tenha intimidade com Deus, busca esse relacionamento e vem para o último episódio, que sai na semana que vem. Entra nos links que tem aqui embaixo, vários e-books que eu escrevi para te ajudar sobre processos, sobre maturidade, sobre como Deus usa pessoas, como são os caminhos que Deus usa para fazer isso. Tem nos e-books aqui, é só você entrar aqui embaixo. Deixe seu comentário nesse vídeo, não esquece de se inscrever para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.